Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Mas agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus. E com Jesus. Bate palmas, bate palmas, bate palmas pra Jesus. Bate palmas, Ele é a nossa luz. Bate palmas. Jesus Cristo está batendo. Mas Jesus Cristo está batendo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Toda a igreja, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Toda a igreja, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, hoje eu vi algo aqui que chamou bastante a minha atenção. Amém? Pastor, o que será, pastor? O que é que chamou a atenção? O ministério da oração. Vocês sabiam que a maioria das igrejas não existe mais o ministério da oração? Porque ultimamente os irmãos já não querem mais essa união, essa reunião que vocês fazem para poder clamar ao Senhor. Eu sempre falo, irmãos, adoração, louvor traz uma união muito grande dentro da igreja, mas a oração, ela faz com que a igreja ela seja mais unida. E quando eu falo unida, é cada um remando para o mesmo lado. Não é um remando para a direita, outro remando para a esquerda, outro querendo voltar, outro querendo adiantar. Não, é cada um no mesmo sentido. Continue com esse propósito, irmãos. O ministério da oração. Eu sempre falo que a oração ela é tão bom na vida do crente, né? Aqueles que chegam cedo na igreja, não, eu quero chegar cedo porque eu quero participar do ministério da oração. A oração é um meio de nós comunicarmos com Deus.
O nosso espírito, ele fica faminto pelo o momento da oração. Só que a nossa carne não. A nossa carne, o joelho vai reclamar. Eu vou ficar de pé, vai me doer tudo. A nossa matéria, ela vai reclamar. Mas o nosso espírito, ele vai agradecer pelos momentos em que nós estivermos clamando ao Senhor, nosso Pai. Então continue nesse propósito. Você que ainda não faz parte do ministério da oração, procure chegar um pouquinho mais cedo, para você clamar ao Senhor também. É maravilhoso buscar a presença do Senhor, nosso Pai. Amém? Livro de 1 Coríntios 3 e verso 1 vai ser a leitura da palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. O tema: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Amém? Quem já encontrou, digo amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo o homem? Amém? Levante a palavra do Senhor. Fala assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, fala comigo. Que a tua palavra, ela possa entrar no meu coração. Fala comigo, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos? Podemos assentar. Exalta o nome do Senhor Jesus. Vocês compreenderam a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele levava esta palavra para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios estava vivendo de uma forma errada. O texto vai dizer para nós que o apóstolo Paulo, ele chega até aquela igreja de Coríntios. Eu quero que você imagine uma igreja com problema. Eu quero que você imagine agora uma igreja com disse-me-disse, com fofoca, com contendas. A igreja de Coríntios. Só que ali tinha o apóstolo Paulo para poder exortar aquele povo. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele deixa uma igreja fortificada em Cristo, uma igreja fortificada na fé. E quando o apóstolo Paulo retorna para a igreja de Coríntios, você vai ver que já é uma igreja mudada. Já é uma igreja aonde tem ali, como o apóstolo Paulo mesmo diz, aonde tem os seus grupinhos. Grupinho de Apolo, grupinho de Paulo, grupinho de Cefás e o grupinho que se dizia de Cristo. Você observa que o apóstolo Paulo, ele chega neste capítulo 3
dizendo: eu ainda não pude falar como espirituais. Agora você imagine a forma que o apóstolo Paulo estava corrigindo aquela igreja, a forma que o erro habitava na igreja de Coríntios. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele chega para os membros daquela igreja e ele vai dizer: olha, eu ainda não pude falar com vocês espiritualmente falando. E aí ele vai dizer: mas como carnais. Certamente a repreensão, a forma que o apóstolo Paulo ele estava colocando na vida daqueles crentes para que eles viessem enxergar o teu erro, a tua falha. Glória a Deus. A palavra do Senhor prossegue que ele não poderia falar como espirituais, porque ainda aqueles irmãos ainda não tinham aprendido a ser espiritual. Aqueles irmãos ainda, eles estavam vivendo como menino em Cristo. E o que é um menino em Cristo? O que é uma criança em Cristo? É aquele que recebe a palavra e ele começa a gatinhar no Evangelho. Aceita Jesus hoje. Ele ainda é menino, porque ele ainda não compreende por inteiro a palavra de Deus. Mas com o tempo, vai crescendo, vai madurando na palavra, vai madurando dentro da igreja e vai compreendendo a palavra do Senhor. Você vai ver que o verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis. Aleluia. O leite, quem recebe o primeiro alimento não é o bebezinho. Os crentes daquela igreja de Corintos, eles não amadureceram, porque você vai ver que o apóstolo Paulo coloca: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e tão pouco ainda agora podeis. Quer dizer, eles não estavam preparados para comer uma comida mais pesada. Aleluia. E o texto vai dizer para nós: porque ainda sois carnais. Eu quero que você compreenda esta palavra. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele não estava ali para poder pregar ali, vamos dizer, uma mansidão. Ele não estava ali para poder estar batendo na costa, de cada irmão ali, não. Ele estava ali para poder levar o verdadeiro evangelho de Cristo. E você quer deixar o carnal revoltado é quando você mostra para ele que ele é carnal. Você quer deixar o fofoqueiro, revoltado, é quando você mostra para ele que, olha, o jeito que você está agindo aí, você está agindo como fofoqueiro. O apóstolo Paulo fala: pois ainda sois carnais. E ele dá o exemplo: pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Aleluia. Irmãos, tem crente que não gosta desta palavra. Tem crente que vai dizer: pastor Amarildo está pregando muito pesado. Não, irmão, não sou eu, não estou pregando a palavra. Se por acaso eu sair fora da palavra aqui, por favor, levanta a mão, pode me corrigir.
É a palavra do Senhor, é isso aqui que convence o homem e a mulher do seu pecado. E você pode observar, quem já leu aí o livro de Coríntios? Todo. Quem não leu, faz isso. Quem não leu, começa hoje. Leia o capítulo 1. Amanhã, leia o capítulo 2. Se hoje nós passamos muitas provas, muitas lutas, imagine o apóstolo Paulo naquela época. Imagine o apóstolo Paulo, aonde ele tinha que estar viajando de cidade em cidade, quando tinha ali Timóteo e mais alguns que o ajudavam, né? Ficava lá e ele prosseguia. Tudo isso, irmãos, para levar o Evangelho de Cristo. Então, dissensões, invejas, contendas, não faz parte da igreja de Cristo. Amém? Mas aí a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer mais à frente, quando você pegar a Bíblia lá, você vai ver, que é bom que exista algumas heresias. Para quê? Para que os sinceros apareçam dentro da igreja. Amém? Aí tem pessoas que falam, não pode acontecer isso, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Irmãos, a minha cabeça pensa de uma forma, a cabeça do meu irmão aqui pensa de outra forma, da irmã pensa de outra forma. Então a gente vai ter choque completamente, praticamente todas as vezes. É por isso que eu falo que nós temos que ter a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida. Ouvir a palavra, pregar a palavra e ler a palavra também. Porque muitas das vezes chega na igreja com a Bíblia debaixo do braço, o pastor pede para abrir a Bíblia, a pessoa abre a Bíblia, terminou o culto, fecha a Bíblia, leva a Bíblia para casa, bota na estante, só quando eu for na igreja agora. E tem irmãos que passam semanas sem vir para a igreja. E o pior de tudo é que não vem para a igreja e também não lê a Bíblia dentro de casa. Quer dizer, fica sem o alimento completo. Fica sem o alimento. Então por isso que quando o apóstolo Paulo, ele chegou lá na igreja de Corinto, ele já foi falando, olha, não tem como eu conversar com vocês de espiritual para espiritual, não tem como. Agora vocês imaginam a situação que estava aquela igreja. E o apóstolo Paulo, eu acho tão bonito a palavra do Senhor e a forma que o apóstolo Paulo, ele pregava, porque ele mostrava o defeito de cada um e por que ele estava agindo daquela forma. Então, meus irmãos, que esta palavra, ela venha trazer na nossa vida um despertamento espiritual. Que esta palavra, ela venha trazer, mas pastor, vai haver contenda dentro da igreja? O que vocês acham? Vai haver o disse-me-disse? Vai. Mas eu quero que você se apegue com o Senhor nosso Pai. Eu quero que você tenha este compromisso para com o Senhor nosso Deus. É tão bom quando nós andamos em paz com Cristo, é tão maravilhoso. Toda vez que eu vou anunciar a Santa Ceia na igreja, eu falo, irmãos, olha, tal dia é a nossa Santa Ceia. Você que está em comunhão com Cristo, e em comunhão com o teu irmão dentro da igreja,
você não pode faltar. Por quê? É muito fácil eu ter comunhão com Cristo. É muito fácil. Cristo está lá no céu, eu estou aqui na terra. Talvez se Ele descesse à minha frente, Ele ia me colocar à minha frente todos os meus erros, todas as minhas falhas. E aí tem pessoas que falam assim: não, eu estou em comunhão com Cristo. E comunhão com o irmão dentro da igreja? E comunhão com a irmã dentro da igreja? Então, meus irmãos, nós temos que corrigir muito isso na nossa vida. Porque não existe um céu, para o grupinho A e outro céu para o grupinho B, não. É um céu só. E esse único céu só vai subir aqueles que foram aprovados, aqueles que passaram aqui por luta, aqueles que passaram por tempestade, mas ele permaneceu fiel diante do Espírito Santo, diante de Deus e diante da igreja também. Aleluia! Que Deus abençoe, que o Senhor possa falar muito mais aos nossos corações, e que nós venhamos cada vez mais aprender com a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Exalta o nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like e ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.